Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o grupo dos mamíferos, que é um dos grupos dos vertebrados que pertence ao reino animal. É no grupo dos mamíferos que nós existimos. Então, o ser humano, ele pertence aos mamíferos, que pertence ao grupo dos vertebrados, que pertence ao reino animal. Além da nossa espécie, que é a espécie humana, nós encontramos os mais diversificados grupos de animais. Nós temos os macacos, leão, tigre, os felinos, nós temos os morcegos, ursos, até mesmo aquáticos como golfinhos, peixe-boi, nós temos os semi-aquáticos ornitorrincos, inclusive que bota ovo, nós temos os cachorros, que são os caninos, então é o mais diversificado dos grupos e os mais conhecidos inclusive. Mas, quando falamos de vertebrados, ou seja, o filocordados, nós temos que lembrar que pertence a esse grupo os peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. E a aula de hoje é exatamente sobre os mamíferos. E rapidamente algumas curiosidades, ou melhor, lembrar que alguns desses exemplares são mamíferos, né? Não são de outras espécies, como não são de outros grupos, como muitos se confundem. Então o tatu, por ter essa situação meio de como se fosse de escamas, lembrando escamas, dá a sensação de que são répteis. Não, o tatu, ele pertence ao grupo dos mamíferos. Aí nós temos o morcego, que muitos confundem como aves, porque voam. Não, os morcegos são também mamíferos. Nós temos o canguru. Este canguru, ele é chamado marsupial porque possui uma bolsa por onde ele leva o seu filhote até ele ficar apto a viver a vida sozinho. Então, os cangurus, eles também são mamíferos. Nós temos vários mamíferos aquáticos, que muitos confundem com peixes. Então, as baleias são mamíferas, os golfinhos e o boto, né, são mamíferos, a foca e o leão marinho são mamíferos, assim como o chamado peixe-boi, que é chamado de peixe-boi, mas não é um peixe, também é um mamífero. Então, todos esses pertencem ao grupo dos mamíferos, mas vivem na água. E mesmo vivendo na água, todos eles possuem pulmões. Eles têm que sair para respirar e voltar para ficar debaixo da água. Eles não respiram por brânquias. São aquáticos, porém pulmonares. E nós temos um exemplar bastante intrigante e interessante, que é o ornitorrinco, que é um grupo de mamíferos que bota ovo. Então, sim, nós ainda temos mamíferos que ainda têm o resquício de botar ovo. E esse exemplar, por exemplo, é chamado ornitorrinco. Então, observe que nós temos um grupo bastante diversificados. Mamíferos que voam, mamíferos que dão a sensação de ser réptil, mas que não é, mamíferos que botam ovo, mamíferos aquáticos, porém todos pulmonares, e até mamíferos que têm uma bolsa chamada marsúpio, né, que é a bolsa marsupial, onde carrega o seu filhote até ele estar numa condição de seguir a vida sozinho. Então observe que o grupo dos mamíferos é um grupo bastante diversificado. O planeta Terra. Hoje esse é o reino dos mamíferos. É uma grande família com mais de 5.000 espécies. Uma delas se distingue pelo cérebro desenvolvido, a nossa espécie humana. Sua hegemonia sobre o planeta é óbvia.
Mas a Terra nem sempre foi um paraíso para os mamíferos. Para nossos ancestrais, foi por muito tempo um mundo hostil e assustador. Um mundo de dinossauros. Foi uma catástrofe que deu vez aos mamíferos. Ela aniquilou os dinossauros e poupou os mamíferos. Tudo era possível de novo. Mas muitas famílias poderiam tomar o lugar dos dinossauros. As mudanças do planeta ditaram os confrontos, forçando os animais a se adaptar ou desaparecer. Ao fim de um ciclo evolutivo de mais de 200 milhões de anos, o grupo dos mamíferos, o nosso, se impôs. Essa é a história da luta dos mamíferos para sobreviver, evoluir e se apropriar da herança dos dinossauros. Ela moldou o mundo que conhecemos hoje. Essa é a nossa história. O Adelobasileus é considerado o ancestral comum de mais de 5.000 mamíferos modernos. Ele surgiu há 220 milhões de anos, media menos de 10 centímetros e se alimentava basicamente de insetos. Ele amamentava os filhotes que ainda nasciam em ovos. Ele levava uma vida discreta, pois o mundo onde surgiu estava cheio de répteis, mais imponentes que ele. Bem, aqui temos um conto sobre as baleias para você. Por que as baleias se tornaram o maior animal de todos os tempos? As baleias de hoje podem chegar até 30 metros de comprimento. Mas você sabia que apenas alguns milhões de anos atrás, elas só cresciam cerca de 10 metros? Será que esses animais têm comido espinafre por todos esses anos? Ou alguma coisa mudou ao longo do tempo, fazendo com que eles crescessem e se transformassem nessas enormes criaturas do mar que são hoje? A orca, a jubarte, a beluga, a cinzenta, as espécies diferentes de baleias, mais de 80 para ser exato. Embora elas possam diferir um pouco na cor e na forma, são todas bastante impressionantes em tamanho. O cachalote, por exemplo, é o maior predador dentado da Terra. E a baleia azul é o maior animal de todos os tempos. Isso é certo. Elas são maiores do que um dinossauro, mamute ou qualquer outra criatura viva conhecida que já tenha vivido em nosso planeta. Muito louco, né? Quando as baleias entraram em cena pela primeira vez, há quase 50 milhões de anos, elas não se pareciam em nada com o que são hoje. Na verdade, nem sequer viviam debaixo d'água. Conheça a primeira baleia, o Paquicetus. Muito fofa, certo? Bem, para uma baleia, o Paquicetus era um mamífero terrestre de 4 patas, conhecido como a primeira baleia. Como se diz, a primeira dama. Não, não é. Ele era do tamanho de um lobo e carnívoro. Como sabemos tudo isso? De acordo com o Museu Americano de História Natural, fósseis encontrados no Paquistão em 1983 revelaram que esses mamíferos viviam em terra e em águas rasas, conhecidas como o Mar de Tétis. Alguns cientistas acreditam que o Paquicetus era terrestre e que foi forçado a nadar no oceano devido à falta de comida em solo ou a temperaturas altas. Como precisou passar mais e mais tempo na água, o animal evoluiu para uma criatura que vivia no mar. Ao longo do tempo, essa evolução ajudou as baleias a desenvolver características como barbatanas em vez de pernas, para que pudessem se adaptar à vida na água. O Paquicetus exibia características semelhantes às baleias em sua anatomia, como um longo crânio. Os paleontólogos também descobriram que ele tinha um osso do ouvido único, algo que é característico das baleias. Ok, então existem algumas semelhanças entre as baleias de hoje e o antigo Paquicetus, mas como um se transformou no outro?
Assim como outras espécies vivas em nosso planeta, o Paquicetus evoluiu graças a mudanças ambientais ao longo do tempo que o influenciaram, como o habitat, a dieta e o comportamento do animal. O Museu de História Natural de Londres explica que um dos primeiros Paquicetus que surgiram foi uma espécie conhecida como Ambulocetus nathan. Esse animal viveu perto de estuários em algum lugar entre 50 e 48 milhões de anos atrás. Semelhante ao Paquicetus, esta espécie de antecessor da baleia tinha 1,22 m. No entanto, suas patas traseiras eram mais curtas e pareciam barbatanas. Também formou uma cauda especial para nadar e a usava para nadar mais rápido. Você consegue imaginar uma baleia com 4 perninhas? Parece bonitinho, não? Durante um período de cerca de 37 milhões de anos, o Paquicetus evoluiu gradualmente para mais de 80 espécies diferentes de baleias. Você ouviu certo! Demorou 37 milhões de anos para esta evolução ocorrer. E é por isso que, há 27 milhões e meio de anos, uma das primeiras baleias era significativamente menor do que é hoje. Esta espécie particular de baleia tinha apenas 5,5 metros de comprimento e tinha cerdas bucais em vez de dentes. Estas cerdas são um sistema de filtragem que as baleias utilizam para manter animais como krill, pequenos crustáceos semelhantes a camarões, em suas bocas, para que possam se alimentar. Elas são compostas de queratina, a mesma que os seres humanos têm nas unhas e no cabelo. Hoje, cerca de 1 de espécies de baleias possuem cerdas bucais, as demais têm dentes. Mas esses dentes são diferentes do que os humanos têm, pois são projetados para capturar presas em vez de mastigá-las. Definitivamente, as baleias não começaram como os titãs do mar que são hoje, pois seu tamanho menor as tornava presas fáceis para predadores como tubarões famintos. Só há 3 milhões de anos é que as coisas começaram a mudar em favor delas. Este tempo ficou conhecido como a Idade do Gelo. À medida que as temperaturas na água começaram a cair, as baleias instintivamente precisaram acumular quilos extras de gordura para permanecer aquecidas, pois são mamíferos de sangue quente, afinal. Graças ao deslocamento de correntes e mudanças de temperatura na água, o fundo oceânico enriqueceu com plâncton. E com este plâncton veio o faminto krill. Dizer que as baleias eram bem alimentadas nessa época era um eufemismo. Baleias por toda parte enchiam suas barrigas com o delicioso krill e cresciam cada vez mais. As baleias com cerdas bucais aproveitaram esta festa interminável, já que estavam mais bem equipadas para engolir densos bocados de comida. Graças ao aumento de seu tamanho, elas foram capazes de nadar longas distâncias para procurar ainda mais comida e alcançar águas mais quentes, o que encorajou ainda mais o seu crescimento. Até onde essas baleias podem viajar? Talvez você pergunte. As jubartes de hoje em dia, por exemplo, podem viajar mais de 8.000 quilômetros por ano. Essa é uma das maiores migrações de qualquer animal na Terra. As baleias são o maior animal do nosso planeta atualmente. A azul, por exemplo, pesa mais que um Boeing 757, passageiros e sacos de amendoim não incluídos. E os seus umbigos são do tamanho de um prato de jantar. Ainda não está impressionado? A baleia azul é atualmente tão grande que, se você pegasse todos os seus vasos sanguíneos e os colocasse em uma linha contínua, a baleia morreria, claro, mas os vasos poderiam se estender de Plutão até o Sol e voltar mais de 2,5 vezes. Seu cérebro ainda não está oficialmente queimado? O meu já fritou. Enquanto as baleias de hoje são um ser evoluído completamente diferente dos Paquicetus, você ainda pode ver um vislumbre de seus ancestrais, não a olho nu, é claro. Algumas baleias ainda têm remanescentes do que costumava ser um osso de uma pata traseira em seu esqueleto. Isso não aparece fora da pele. Você poderia imaginar se as baleias ainda ostentassem pernas, como os seus primeiros ancestrais? Isso seria muito curioso. Embora a ciência tenha provado que as baleias evoluíram do Paquicetus, elas têm outro parente possível que ainda vive na Terra conosco hoje: os hipopótamos. Sim, esses caras. De acordo com um estudo realizado na Universidade de Calgary, no Canadá, em 2009, acredita-se que os hipopótamos sejam os parentes vivos mais próximos da baleia. Com base em evidências fósseis e dados de DNA, parece haver uma forte relação entre baleias e hipopótamos. Muitos cientistas acreditam que os hipopótamos também sejam descendentes do Paquicetus.
Os hipopótamos de hoje, como as baleias, passam muito tempo na água e também são mamíferos. No entanto, antes de este estudo ter sido conduzido, muitos cientistas argumentavam que os hipopótamos estavam mais relacionados com porcos, vacas, ovelhas e até girafas. Se isso fosse verdade, as baleias estariam na categoria de mamíferos com casco fendido, conhecida como Artiodactyla. Ainda é discutido em diferentes círculos se os hipopótamos estão mais intimamente relacionados com baleias ou porcos, mas à medida que mais e mais estudos são conduzidos, parece que muitos cientistas estão inclinados a dizer que os hipopótamos são primos das baleias. Não importa com quais mamíferos as baleias estejam mais relacionadas, não há como negar que, quando se trata de tamanho, elas são verdadeiramente únicas. Mas quanto maiores são essas baleias? Muitos cientistas acreditam que elas atingem sua capacidade de crescimento quando chegam a 33,20 metros. Isso porque, se uma baleia chegasse a 33,5 metros, não conseguiria fechar a boca fisicamente dentro de 10 segundos antes de sua presa escapar. Se demorasse mais, elas não poderiam comer, o que as levaria à morte. Você sabia que uma baleia de 33,20 metros pode consumir água suficiente para encher uma grande sala de estar? E isso é toda vez que abre a boca para se alimentar. Então chegamos aqui. Como dizem por aí, uma baleia é sempre uma baleia. Se você já achava as baleias legais antes de assistir a este vídeo, aposto que agora está super impressionado. Eles já viveram sobre a Terra e ao longo da evolução voltaram para o ambiente aquático. São os mamíferos marinhos, as formas de vida mais sofisticadas e complexas do planeta oceano. Diversos grupos de mamíferos habitam os mares do planeta. Todos possuem 3 características comuns. Em algum momento de sua vida, têm pelos no corpo, mesmo que na fase embrionária, como é o caso dos golfinhos, retiram o oxigênio do ar e têm que vir à tona para respirar. E, como o próprio nome diz, amamentam seus filhotes. A interação entre homens e mamíferos marinhos é antiga. Dos gregos aos polinésios, da Amazônia ao Canadá, povos sempre identificaram nesses animais características humanas como amizade, alegria e inteligência. Quem já teve a oportunidade de nadar com golfinhos ou olhar os olhos de uma baleia, sente que essa interação existe. Destruí-los seria como destruir a parte mais complexa do planeta oceano. Argumento suficiente para que eles sejam preservados para sempre. Os 10 maiores mamíferos do mundo. Lebre europeia. Pode pesar até 5 quilos e podem crescer até 60 centímetros de comprimento. Capivara. Pode pesar até 65 quilos e podem crescer mais que 1,30 m de comprimento. São mamíferos semiaquáticos. Canguru vermelho. Pode pesar até 90 quilos e podem crescer mais que 1,60 m de comprimento. Gorila. Pesam até 200 quilos e crescem até 1,67 m de altura. Peixe-boi indiano ocidental. Pesam até 589 quilos e crescem até 4 metros. Rinoceronte branco. Podem pesar até 3.583 quilos e podem ter mais que 4 metros de comprimento.
hipopótamo. Pode pesar 3.628 quilos e cresce até os 4 metros de comprimento. Elefante marinho do sul. Pode pesar 4.000 quilos e podem crescer mais que 6 metros. Elefante africano. Podem pesar até 6.350 quilos e crescem até os 3,90 metros de altura. Baleia azul. Pode pesar até 200.000 quilos e crescer mais que 32 metros de comprimento. É o maior animal vivo na Terra. Os ornitorrincos pertencem à ordem dos monotremados, em que atualmente apenas 5 espécies sobrevivem e elas são caracterizadas por serem mamíferos que colocam ovos. Dentre as características desses animais, nós podemos destacar que eles são dos poucos mamíferos venenosos que existem. Os machos do ornitorrinco têm um esporão nas patas traseiras que libera um veneno capaz de causar uma dor intensa nas pessoas. As fêmeas também nascem com essa capacidade, mas elas não desenvolvem ela após o nascimento e perdem isso antes da idade adulta. Tá, mas o veneno do ornitorrinco é mortal? Para pequenos animais, sim, mas para os humanos, não. Outra das suas características é que cada uma das partes do seu corpo pode ser uma reminiscência de outras espécies de animais. A sua cauda parece de um castor, por exemplo, já o seu bico é como se fosse de um pato. Além disso, as 4 patas dele têm membranas como as dos patos, embora eles usem apenas as da frente para nadar. Já as patas traseiras se dobram como a cauda e ele usa elas para conduzir na água como se fosse um leme. O ornitorrinco é considerado um mamífero, embora ele seja um animal ovíparo, ou seja, os seus filhotes nascem de ovos. Mas o mais curioso é o sistema de cromossomos sexuais deles. Os mamíferos têm 2 cromossomos sexuais, mas o ornitorrinco tem 10, e eles são mais parecidos aos cromossomos sexuais das aves do que dos mamíferos. Quanto ao seu habitat, o ornitorrinco vive entre a água e a terra, isso faz dele um animal semiaquático. Os lugares que eles vivem geralmente são pequenos rios e córregos que ficam espalhados por vários tipos de ecossistemas. Esse animal pode ser encontrado apenas na Austrália, espalhado pelas extensas florestas tropicais de Queensland, nas montanhas dos Alpes australianos ou na região da Tasmânia. E o ornitorrinco é um animal completamente carnívoro. Ele se alimenta principalmente de caranguejos, insetos, camarões, vermes e outras espécies. E ele é um caçador implacável graças ao seu sistema de eletrolocalização. Ele localiza suas presas graças aos campos elétricos que são gerados quando seus músculos se contraem. Os eletroreceptores ficam localizados no bico e distribuídos na forma de linhas. Eles também têm alguns mecanorreceptores que são responsáveis pelo tato. Esses sistemas enviam ao cérebro as informações necessárias para orientação sem a necessidade de usar o olfato ou a visão. Isso também é muito útil para o ornitorrinco porque ele fecha os olhos e mal ouve debaixo da água. Por aí, a reprodução desse animal também faz dele único. Os ornitorrincos eclodem dos ovos, embora quando eles eclodem também haja um período de lactação. As fêmeas começam a ser férteis a partir dos 2 anos de idade. A partir dessa idade, elas já podem ser cortejadas pelos ornitorrincos machos para acasalar. E o acasalamento é um processo complicado e árduo para esses animais. A última parte consiste em uma espécie de dança na água em que o casal se move entrelaçado. O macho agarra a cauda da fêmea com o bico e assim eles se movem em círculos. Há apenas um único ciclo de acasalamento que é entre junho e outubro. E aí, os ornitorrincos depositam de 1 a 3 ovos com 10 a 11 milímetros de diâmetro. Eles se desenvolvem dentro do útero da mãe por 28 dias e depois os incubam no exterior por 10 a 15 dias. Quando eclodem, nascem pequenos ornitorrincos com cerca de 3 centímetros de comprimento. Esses bebês são bem vulneráveis, não têm pelos e são cegos, já que os seus olhos ainda não se desenvolveram completamente. Além disso, eles nascem com os dentes, mas perdem eles logo depois e vão ficar apenas com uma espécie de placa na boca. E aí a mãe alimenta os bebês com leite materno até 3 ou 4 meses de idade.
Esse leite sai diretamente dos poros da pele, pois elas não possuem mamilos. Durante esse período, a mãe cuida dos bebês a maior parte do dia e sai apenas à procura de comida, embora após 4 ou 5 semanas, os jovens já comecem a sair da toca pouco a pouco. Segundo a lista vermelha da IUCN, o ornitorrinco é uma espécie considerada quase ameaçada. Infelizmente, a sua população está diminuindo devido às ameaças externas com a destruição do seu habitat, poluição e as mudanças climáticas. E quais são as principais características dos mamíferos, então? Primeiro é a presença das glândulas mamárias, produtoras de leite com substâncias nutritivas para a alimentação dos recém-nascidos. O corpo coberto por pelos, então estruturas de origem epidérmica, rica em queratina e elaboradas por folículos pilosos. Possui a artéria aorta voltada para o lado esquerdo do coração. Nas aves, a aorta é voltada para o lado direito do coração. Pele contendo glândulas sebáceas, cuja secreção oleosa lubrifica os pelos e a própria pele, e glândulas sudoríparas, produtoras de suor, na verdade, um filtro de água, sais e ureias. Recursos de manutenção da homeotermia e via de eliminação de excretas. Ambas as glândulas têm origem epidérmica. A presença do músculo diafragma, localizado entre o tórax e o abdômen, utilizado na ventilação pulmonar. E, na maioria dos casos, a placenta, órgão que regula as trocas de alimento entre o sangue materno e o sangue fetal, presente na maioria dos mamíferos chamados placentários. Em relação aos mamíferos, formam o grupo mais evoluído e mais conhecido dos cordados. Nesta classe, incluem-se as topeiras, morcegos, roedores, gatos, macacos, baleias, cavalos e muitos outros. O próprio homem, ou seja, nossa espécie, está entre eles. Todos, com raras exceções, apresentam um corpo coberto de pelos e têm temperatura interna constante. Com relação aos cuidados com a prole, são os mais desenvolvidos do reino animal e atingem o seu clímax com a espécie humana. São ainda extremamente adaptáveis, modificando seu comportamento de acordo com as condições do meio ambiente. Alguns grupos, principalmente primatas, formam sociedades muito complexas. Uma característica única dos mamíferos é a capacidade de brincar. Os jovens mamíferos aprendem quase tudo o que necessitam saber para sua vida adulta através de brincadeiras, onde as crias experimentam entre si e com os adultos as técnicas de caça, luta e acasalamento. Estas brincadeiras estabelecem frequentemente uma hierarquia que se manterá na fase adulta, evitando conflitos potencialmente perigosos para os indivíduos. Os antepassados dos mamíferos foram um grupo de répteis designado Therapsidios. Estes animais eram pequenos carnívoros ativos e viveram no período Triássico, 225 milhões de anos atrás. E além de importantes diferenças a nível do crânio, os terapsídeos desenvolveram um esqueleto mais leve e flexível, com os membros alinhados por baixo do corpo, tornando-os mais ágeis e rápidos. A transição de réptil para mamífero terminou há cerca de 195 milhões de anos, coincidindo com a ascensão dos dinossauros, ameaçando os recém-formados mamíferos de extinção. No entanto, a sua capacidade de controlar a temperatura interna talvez explique por que os mamíferos sobreviveram ao arrefecimento global do fim do Mesozoico.
Os mamíferos são animais vertebrados pertencentes ao domínio Eucariota, reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata e classe Mammalia. Estima-se que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos, encontrados em quase todos os biomas do planeta. Eles são animais terrestres, aquáticos e voadores, como os morcegos. Os mamíferos são triblásticos, portanto possuem os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. São deuterostômios, ou seja, primeiro se formam-se o ânus e depois a boca, e são ainda celomados, possuem uma cavidade interna para alojar os órgãos internos. Os mamíferos são seres altamente adaptáveis e podem ser encontrados por todo o planeta. Isso ocorre porque muitos mamíferos vivem em sociedades e dedicam cuidado aos seus filhotes até o momento em que se tornam independentes. Além disso, muitos mamíferos foram domesticados pelo homem e hoje convivem com os mesmos. Os mamíferos se caracterizam pela presença de pelos pelo corpo e de glândulas mamárias nas fêmeas. A quantidade de pelo no corpo varia de espécie para espécie. As baleias, por exemplo, apresentam pouquíssimos pelos ao redor do focinho, sendo a pele predominantemente lisa. O pelo funciona como um isolante, dificultando a dissipação do calor e da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos se mantenha constante. Eles ainda mantêm a sua temperatura corporal constante graças à sua pele, a qual é formada por 2 camadas principais: a epiderme, que é a mais externa de fora, e a derme, que é a mais interna, onde se encontram glândulas sebáceas e sudoríparas, que auxiliam a regular a temperatura. O seu corpo é sustentado por um endoesqueleto totalmente ossificado, com cabeça, tronco e 4 patas, exceto os cetáceos, com até 5 dedos, em espécies quadrúpedes, a maioria, e outros bípedes, cangurus e a nossa espécie, que são os homens. Em relação à morfologia geral, então, como nós vimos, nós temos uma pele predominantemente formada por pelos, e esta pele apresenta ainda 2 camadas, a camada externa, que é a epiderme, e a camada mais interna, que é a derme, e essa camada auxilia a regular a temperatura do corpo. Em relação ao sistema excretor, ele é formado pelos rins, tem como principal função filtrar o sangue, e a principal excreta é a ureia. Em relação ao sistema digestivo ou digestório, é completo, portanto formado por um longo tubo que vai da boca ao ânus. E na maioria dos mamíferos, o ânus está ligado intimamente ao sistema digestório, ou seja, não tem a participação com o sistema excretor e muito menos com o sistema reprodutor, por isso que não é cloaca. Então, nos mamíferos, de forma geral, incluindo a nossa espécie, nós temos um ânus verdadeiro e não uma cloaca. Mais uma vez, por que é ânus? Porque participa dos sistemas de excreção. E, no nosso caso, excreção do intestino, as fezes. Possui glândulas anexas, que são os pâncreas e o fígado. Bactérias simbióticas e enzimas digestivas. A presença dos dentes contribui para que possam explorar diversos tipos de alimentos, formando os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Nossa espécie é onívora, ou seja, podemos comer tanto vegetais, que são herbívoros, como podemos comer carne, que são os carnívoros. Então, onívoro é aquele que come vegetais e carnes ao mesmo tempo. Sistema respiratório. O tronco dos mamíferos
exibe costela acoplada ao externo, ao osso do peito, formando uma caixa torácica, que lhes confere os movimentos respiratórios devido à presença do músculo do diafragma. A respiração dos mamíferos é exclusivamente pulmonar, ou seja, ocorre através dos pulmões. Isso ocorre mesmo com os mamíferos aquáticos. Então, todos os mamíferos respiram através dos pulmões. Retiram o oxigênio do ar e não da água. O sistema nervoso e sensorial é altamente complexo e os mais avançados entre todos os vertebrados. Ademais, o cérebro dos mamíferos é proporcionalmente maior que a dos outros animais, permitindo uma inteligência maior. Basicamente, apresenta os 5 sentidos bem desenvolvidos, que é o paladar, o tato, a audição, o olfato e a visão. Em relação ao sistema circulatório, ele é fechado, incluindo o coração com 4 câmaras, que seriam os 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores. Além disso, não há mistura entre o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, e o arterial, que é rico em gás oxigênio. A eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia corporal. Homeotermia é manter a temperatura do corpo constante. No nosso caso, 36,5 graus. Neste slide, nós podemos visualizar as principais características dos vertebrados do tipo mamíferos. Então, primeiro, mostrar que tem um cérebro bastante desenvolvido. O sistema digestório ele é completo, com boca e ânus. Apresenta um rim que vai fazer a filtragem do sangue. E como principal resultado de excreta, nós temos a ureia. Nós temos o pulmão, até mesmo para os animais marinhos ou aquáticos, e o coração totalmente dividido, com 2 átrios e 2 ventrículos. Em alguns mamíferos, principalmente os chamados ruminantes, eles têm um sistema digestório que ele traz a comida, que seria o vegetal, regurgita esse vegetal, volta a mastigar e de novo faz a ingestão desse vegetal. Então essa capacidade de regurgitar e voltar novamente, nós chamamos de regurgitamento, ou animais que conseguem fazer a deglutição por regurgitação. Além disso, outras características dos mamíferos, primeiro é apresentar as glândulas mamárias e a grande maioria são do tipo vivíparos, ou seja, apresenta a placenta. O desenvolvimento não é mais por um ovo, mas sim pela placenta da fêmea, da mãe. E a característica de ter uma pele diferenciada, uma pele com 2 camadas. A epiderme, que é a parte mais externa, e nós temos a derme, que é a parte mais interna da pele. Além disso, a presença de pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. E essas glândulas vão fazer o controle da temperatura também do animal. Então essas são as principais características morfológicas dos vertebrados. Sistema digestório completo, todos são pulmonares, então tira o oxigênio do ar, sistema circulatório fechado e são dioicos. Então nós temos gêneros masculinos e gêneros femininos na espécie. Em relação à alimentação, a maioria são ou carnívoros, ou herbívoros, ou onívoros. Carnívoros, aqueles que só comem carne, herbívoros, que só comem vegetais, e os onívoros, como nós, são aqueles que podem comer tanto carne quanto vegetal. Em relação à reprodução, nos mamíferos, os sexos são separados, portanto chamados dioicos, com machos e fêmeas. A reprodução é sexuada, ou seja, ocorre através da troca de gametas. Grande parte dos mamíferos apresentam período de reprodução definido, ou seja, épocas que favorecem a origem de filhotes.
A fecundação dos mamíferos é interna, ocorrendo no interior da fêmea. Após o nascimento, os filhotes recebem o leite materno originado das glândulas mamárias das mães. O tempo de gestação e a quantidade de filhotes originados a cada ciclo reprodutivo varia conforme a espécie. Por exemplo, o gambá pode originar até 13 filhotes em uma única ninhada. Em muitos grupos de mamíferos, há rituais de namoro antes do acasalamento. A fecundação interna, o macho coloca o esperma, que contém os espermatozoides, dentro do corpo da fêmea, onde ocorre o encontro dos gametas. Esses seres chamados vivíparos têm filhotes que nascem após serem gerados no útero da mãe, chamados de placentário. Então, em resumo, os mamíferos são dioicos, então apresentam gênero macho e gênero fêmea. Fecundação interna no interior da fêmea, desenvolvimento direto, então não existe desenvolvimento larval nos mamíferos, e a grande maioria são vivíparos. De forma geral, como já foi visto, em relação à reprodução, os seres são dioicos, ou seja, existe o gênero feminino da espécie e o gênero masculino. A fecundação, que nada mais é do que a união dos gametas, ela é interna, ou seja, ocorre dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento é direto, não existe a fase larval, e a grande maioria dos seres mamíferos são do tipo placentário. Porém, nós temos algumas exceções. Então, em relação ao grupo dos mamíferos, podemos resumir em 3 principais grupos: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Os monotremados são aqueles que apresentam ainda o ovo como forma de desenvolvimento, possuem a cloaca e não o ânus, já que a fase final das excretas será também o orifício de reprodução destes animais. Então, ou seja, tanto o sistema digestório como o sistema excretor, como o sistema reprodutor, tem o mesmo orifício de semelhança. Então é chamado de cloaca. E ainda tem uma característica que é o veneno. Então são os chamados monotremados. Então são mamíferos primitivos cuja boca possui bico córneo e que se reproduzem por meio da postura de ovos. Os representantes atuais, os ornitorrincos e as equidinas, restringem-se à região australiana. Então aqui nós temos o representante e, de forma geral, o ornitorrinco como principal representante desse grupo. Em relação aos marsupiais, são aqueles que apresentam uma bolsa marsupial, ainda apresenta a cloaca e uma placenta primitiva, tanto que é primitiva que não está classificado nos placentários. Então, este grupo inclui representantes da fauna australiana, como os cangurus e os koalas, e representantes norte-americanos e sul-americanos, como os nossos gambás e cuícas. Após curta fase de desenvolvimento em uma dobra da pele do abdômen da mãe, com aspecto de bolsa, o marsúpio. Então aqui nós temos, por exemplo, a representação desta bolsa marsupial. E por fim, nós temos o maior grupo dos mamíferos, que são os placentários, que apresentam uma placenta verdadeira, então são chamados de vivíparos, como nós somos placentários, e apresenta o ânus, que é geralmente o órgão ligado apenas ao sistema digestório. Então o sistema excretor e o sistema reprodutor têm outros orifícios de participação. Então inclui a maioria dos mamíferos, separados em ordem como a dos carnívoros, roedores, ungulados, cetáceos, quirópteros e as dos primatas, a qual pertence à espécie humana. Então nós pertencemos à ordem dos primatas. Nesses animais, útero e placenta são bem desenvolvidos,
o que permite o desenvolvimento total no interior do organismo materno. Então, nós pertencemos à espécie humana ao grupo dos placentários. E damos assim por encerrada a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!